Mm, mm, mm. Let's see. Hello everyone. I'm trying to choose what to write here, what to pin. I'm gonna go with briefs since that's what. So briefs, pants, and what? And leggings. That's the piece of clothing I put there in the exercises. And okay, with teacher Erica. And we'll get started now, right away. We have only 30 minutes today. So, hello everyone. I got Rafaels, Amanda Jordão. Hello Fagner. Arlan, good to see you here. Good to see everybody here. Hello Hansato F. Hansato. How are you doing? How was your day? Did you have a good day? Good evening. That's right. Thank you. Good evening to you too. Hello, Guto. Agassa Menezes, Caroline, and Te Costa. Nice. So, the live will be in Portuguese. A gente vai falar hoje sobre essas palavras. Alguém tem noção? Eu perguntei lá no Stories se alguém tinha noção do assunto de hoje. Ninguém falou nada. Hello, Fábio. Então, acho que vocês estão totalmente clueless, né? Totalmente sem saber sobre o que é. A gente vai falar sobre plural e, mais especificamente, sobre o plural de peças de vestuário, de roupas, né? Que pelos exercícios lá, multiple choice, Hello Sam Menezes, lá no Stories, eu vi que vocês, algumas palavras, algumas dessas peças já são mais tranquilas para vocês, mas outras nem tanto. Talvez as que a gente use menos, né? Como briefs. Então a gente vai falar sobre isso hoje. Bom, então já começando. Primeira pergunta para vocês. Quando a gente vai formar o plural em inglês, então plural de substantivos, né? A maneira mais básica de fazer o plural de substantivos em geral, hello, Canto-Maias, é como? Como que a gente faz o plural de um substantivo em inglês? Alguém sabe? Alguém tem alguma ideia? Hello, Bia. Hello, Caroline. Como que a gente forma o plural de coisas em inglês? Em geral, a regra geral. Alguém sabe? Ou tá todo mundo perdido no escuro aqui? Como é que a gente faz o plural de, por exemplo, shoe? Então, escrevam aqui para mim o plural da palavra shoe. Então, você tem um sapato, dois, one shoe, two, what? Escrevam aqui para mim. Hello, Alexandro Reis. Hello, GD. Escrevam aqui para mim, gente, o plural de shoe. Alguém sabe o plural de shoe ou não? Thank you, Alex. Shoes. Thank you, Arlan. Shoes. Perfect. Mais um para vocês verem um padrão. O plural de thank you, Caroline. Yes, shoes. Plural agora de boot. One boot. E eu tô falando só de coisas lá embaixo, né? Nos pés. Plural de boot. Boot. One boot. Two. What? One boot. Two. What? Vamos lá. Escrevam aqui para mim. Vamos ver o padrão. Essas palavras aqui, na verdade, elas já entram no que eu vou falar mais tarde, que é boots, exatamente, canto. Boots. Boots, very good. E o plural de sock, eu não sei por que eu peguei essas palavras, mas pegando outras palavras, skirt, que é saia, skirt, plural é skirts. Plural de shirt, shirts. Plural de dress, aqui a gente acrescenta ES, dresses. De maneira geral, a gente acrescenta S nas palavras para formar o plural, certo? Ok. Então é simples, é como o português. Aqui é o momento em que as duas línguas, inglês e português, se conectam, tá? Um ponto de encontro entre as duas línguas, mas elas não é tudo igual, não. Tem muitas diferenças e a gente vai ver uma delas hoje. Então, basta acrescentar o S para formar o plural. Uma observação. Quando a gente usa o a ou an, a gente está dizendo um ou uma.
Ou seja, a gente não pode usar a e an seguido de palavra no plural, tá? Então, isso é uma coisa que eu quero que vocês já entendam de cara. Não dá para falar a shoes, porque isso é sapatos. A boots, uma botas. A socks, uma meias. Não funciona. Então, a primeira coisa é, não coloquem a ou an seguido de uma palavra no plural. Eu não vou muito entrar nisso hoje, mas tem um plural irregular, né? Por exemplo, não dá para falar a children, que é uma criança, é a child. Não dá para falar a women, uma mulheres, é a woman. Não dá para falar coisas desse tipo. E tem vários outros casos, né? Palavras que tem S, o S faz parte da palavra, como series, né? Então, a gente vai falar sobre isso tudo numa outra live. O mais importante aqui agora é o básico mesmo. Não usem a ou an seguidos de palavra no plural, tá? A primeira coisa que vocês vão fazer isso. Então, o que você coloca se não dá para colocar a ou an? Não coloca nada, se for genérico. Se for específico, usa the, ok? Bem, a palavra roupas em inglês. Hello, Alexandre. Yes, canto mais. Qual que é a diferença entre a e an? Eu quero que vocês respondam aqui. Quem sabe a diferença entre a e an, ou a and an? A pronúncia muda de acordo com as palavras que seguem essas duas e a velocidade com que a gente fala, tá? Mas qual que é a diferença entre essas duas palavras, gente? Quem sabe, escreve aqui, please. Bom, seguindo, eu vou digitar uma palavra aqui, roupas. Como que a gente fala roupas, hello, Drica? Como a gente fala roupas em inglês? Escrevam aqui pra mim, que essa foi uma dúvida também que eu percebi nos exercícios lá no Stories. Roupas in English. Como é que fica? Escrevam aqui pra mim e aí eu vou mostrar a pronúncia. Tem duas formas de pronunciar essa palavra, tá? Uma palavra um pouquinho difícil de falar. Não é nem tão difícil, não. A gente confunde um pouquinho. Guto, an, antes de uma palavra com vogal. Antes de uma palavra com som de vogal. A gente usa o an antes de palavras com som, que começam com som de vogal. Porque a palavra hour, hora, começa com consoante mais som de vogal, hour. Então, a gente fala an hour. Clothes, isso. Então, a Drica, vou pinar aqui a da Drica, clothes. É do jeitinho que a Drica escreveu aqui, tá? Guto escreveu certinho. Canto mais, então é isso. An, antes de palavras que começam com som de vogal. A ou a, antes de palavras que começam com som de consoante, ok? A pronúncia dessa palavra. Então, tem duas maneiras de pronunciar. Ou você fala simplesmente close, com som de Z. Então, é como se os sons fossem K-L-O-U-Z. K-L-O-U-Z. Close. Tá? Na dúvida, tá difícil de falar, fala clothes. My clothes. Minhas roupas. Tá? You're welcome, canto mais. Uma outra maneira de falar, que é a maneira que eu aprendi, que eu sempre falei, é clothes. Aqui é um pouquinho mais difícil, porque eu falo esse TH é avozeado e o S final tem som de Z. Então eu falo como se fosse K-L-O-U, esse TH avozeado e um Z no final. Clothes, clothes, tá? Então, tanto faz. Clothes, pode falar clothes ou clothes. Essa palavra, gente, é sempre no plural, tá? Então, não tem... Existe a palavra cloth, mas a palavra cloth é pano, é pedaço de pano, não é roupa, tá? Então, não dá pra falar em inglês assim, minha roupa tá na cama, my cloth is on the bed. Não dá pra falar assim, porque cloth é tecido, pedaço de pano. Pode até ser meio trapo, né? Um pano assim de cozinha e tal. Não é roupa. Roupa é plural. Clothes, ou então clothes, ok? Sort of British pronunciation. Which one? The second one? Clothes. Maybe. I don't know. It could be. That's something I could take a look at. Agora, muita atenção nesse momento. Então, assim, a gente tem as duas pernas, dois pés.
Quando a gente vai, principalmente antigamente, né, quando o pessoal começou a fazer calça, short, meia, etc. Principalmente calça, short, como que o pessoal fazia? Eles faziam uma perna, a outra perna e juntavam, costuravam as duas pernas. Então, isso ficou até hoje. A gente, quando fala em calça em inglês, são duas calças, são as duas peças emendadas no meio. Tudo que é emendado no meio, ou seja, tudo que a gente veste nas duas pernas, fica no plural em inglês. Tudo. Qualquer coisa. Eu vou dar um monte de exemplos aqui. Vocês viram alguns lá no Stories, né? Eu quero que vocês coloquem aqui pra mim. Exatamente, Drica. Exatamente. Drica, pants. Você tem uma perna, tem a outra perna e costura as duas. Até hoje, né? Aqui, o short que eu tô usando tem a costura. Tem a costura que eu tô sentindo na frente e atrás. São as duas peças unidas. Hoje, com a tecnologia, deve ser possível fazer uma peça inteira sem costura, né? Eu imagino. Sei lá, com uma impressora em 3D. Mas eu acho que a forma mais simples, mais barata de fazer é faz uma parte, faz a outra e costura as duas juntas. Então, tudo que você tem que vestir nas duas pernas vai ficar no plural. Ou seja, não dá para falar a ou an mais pants. Não dá para falar a pants. Não dá para falar a shorts. Não dá para falar a briefs. Não dá para falar a knickers, a tights, a stockings, por aí vai. Porque tudo isso você considera dois. Se você considera dois, qual que é aquela expressãozinha que a gente usa para quando a gente tem dois de uma coisa? Coloquem aqui para mim. Marcos, pants. Não é paint, mas pants. Sem o i, sem o som do i. Na pronúncia também, né? Paints é tintas. Já muda de significado, tintas. Então, hello, Billy, Vinícius, Jacqueline. Qual que é a expressãozinha? São três palavras que a gente usa para se referir a dois de uma coisa. Tem uma expressãozinha, vamos ver quem descobre. Uma expressão com três palavras que a gente usa para se referir a algo que é composto de duas partes, tá? A gente pode falar também sobre um casal, né? Como é que a gente fala? Faz referência a esse casal em inglês. Alguém sabe? Começando com A. Vou dar um tempinho para vocês tentarem aqui, eu não sei se vocês estão entendendo a minha pergunta. Quando a gente tem dois de alguma coisa, como é que a gente fala em inglês? Alguém sabe? Dois de alguma coisa. Nada, nenhuma ideia? E eu esqueci de ligar o meu timer. 2 minutes left. Not couple. Eu falei assim, casal, né? Casal é couple mesmo. Mas quando se trata de roupas, a gente vai usar a pair of. A pair of, assim. A pair of. Ok? Double seria duplo, né? Então, olha, a pair of. A gente pode usar para se referir a um item no singular. Se você quiser usar o singular, você usa um par de calças. É assim que a gente fala de calças em inglês. Em português eu posso falar, eu tenho uma calça, eu tenho uma bermuda, um short, uma calcinha, uma cueca, que mais? Uma meia calça e tal. Em inglês não dá para fazer isso, não dá para falar a pants, como eu já expliquei antes. A pants, a bermuda, não, bermuda é no singular, né? Bermudas. Trunks, né? Não dá para falar a trunks. Para usar o a, você tem que usar a pair of, que é um par de, porque eles sempre vêm em dois. Por exemplo, vamos subindo mais aqui no corpo. Isso aqui, né? Eu estava explicando para a Branca numa outra live. Como que se chama isso aqui? Como é que vocês escreveriam isso aqui, ó? How do you call this here? Para em inglês. Isso, Guto. Pair. Pair é do jeito que eu coloquei aqui. P-A-I-R. A pair of, um par de.
Um par de, what are these? Alguém sabe? Glasses. Drica? On fire. Isso, glasses. Então, por que não é glass? Por que não é glass? Porque aqui eu tenho 2 vidros. Na verdade, são 2... Ops, vou colocar mais 15 aqui para terminar totalmente. São 2 pedaços de vidro. Então, aqui tem um glass, aqui tem outro glass. Eles são totalmente separados. Quer dizer, o vidro não é um pedaço só de vidro, são 2 pedaços de vidro unidos aqui para formar o óculos, né? Então, a gente chama isso aqui de a pair of glasses, tá? Um par de óculos. Em português também a gente não usaria óculo, né? Em português a gente não fala óculo, a gente fala óculos, plural, porque tem os 2 pedaços de vidro unidos por uma armação. Então é a pair of glasses. Como é que seria par de óculos de sol? Isso, Johnny. Hello, Johnny. You're here to help. Então não é só um glass, são 2. A pair of glasses. Eyeglass. Como é que seria óculos de sol? Então, como é que ficaria? Hello, Simone. Deep English. Sunglasses, tá? Então, ou você fala I have sunglasses, ou então I have a pair of sunglasses. Isso mesmo. Junto, tá? Sunglasses é uma palavra só. Isso aí, Lupa Cuca. A pair of sunglasses. Porque são 2, né? Então, agora eu vou falar em português, vocês vão escrever em inglês. Lá no Stories eu coloquei pijama. Pijama. Eu tenho em português, eu tenho 1 pijama, 2 pijamas, 3 pijamas. Como é que seria em inglês? Em inglês não dá para falar um pijama. Como é que a gente fala então? Como é que a gente se refere? Shades, pode ser shades também, tem uma variedade enorme. O importante é que tem que ter esse S, né? Pajamas, isso mesmo. Vinícius, como é que seria? Pajamas com S, inclusive. PJs. PJs. Vocês estão observando que tem o S, tá? Lá no Stories, muita gente marcou pajamas sem o S. E não é, porque pijamas tem as 2 pernas lá. Pijamas. Tem essas grafias todas, com A e com I. Se eu não estou enganada, pijamas. Agora eu acho que tem as 2 grafias. Pijamas. Pajamas. A pair of pajamas, exatamente. A pair of pajamas, certinho. É isso aí. O exercício que deu mais problema foi o da cueca. Tem várias cuecas, tipos de cuecas, né? Em português eu nem sei como é que chama, mas em inglês tem os 2 básicos, assim, que Quais são? Vou perguntar para vocês. Como é que são os 2 tipos básicos? Assim? Tem vários em inglês, mas 2 tipos, 2 nomes básicos para cueca em inglês. Quais são? Estão lá no Stories. Coloquei lá um tantão. Exatamente, Johnny. Boxers é um tipo. O outro tipo é o que ninguém fala, ninguém entende esse, ninguém usa. Underwear. Underwear é o grupo, né? É o que envolve... Underwear é o que a gente usa debaixo dessa roupa que a gente vê, né? Opa, que fica escondido. Então, é bem genérico o termo. Não é bem underwear. Porque underwear pode entrar calcinha, pode entrar sutiã, pode entrar um monte de coisa. Aqui eu quero cueca só. Então, a cueca tem o boxers, que é sempre plural, e o outro que ninguém sabe é o briefs, é o famoso briefs. Eu vou colocar aqui. Famoso era mas ninguém sabe. É famoso, mas ninguém sabe o que é. Então, esse briefs aqui, depois deem uma olhada lá no Google Images. Então, não estamos surpresas lá com esse briefs. Briefs e boxers. Eu achava que boxers eram aquela cueca de tecido que não é elástico, né? Então ele é mais soltinho e é mais comprido. Aquele tecido, né? Normalmente é quadriculado, tá, por aí vai. E o briefs, esse briefs aqui, é aquela cueca antiga, aquela cueca que tem um tecido mais elástico, justa e curta, tá? How about briefing? Cuecando. Pode fazer esse jogo de palavras, Vinícius, cuecando. Porque brief ou briefing tem um monte de outros significados, né? Aqui atenção, porque é briefs com S.
É uma maneira boa de lembrar, Vinícius, isso ajuda a lembrar. Hello, Edu. Então, esse briefs, eu pensava que era assim. Quando você vai olhar na internet, eu recomendo que vocês deem uma olhada nessas lojas de departamento, né? Eu estava dando uma olhada lá no Nordstrom. E que mais? Foi uma outra lá que eu vi. Urban Outfitters. Sei lá, qualquer uma dessas. Se forem no departamento lá de underwear, que é o departamento onde tem vários tipos de underwear lá, e derem uma olhada, primeira observação, eles não colocam S nessas palavras. Eles colocam pant, eles colocam brief, eles colocam boxer. Não sei porquê, na descrição lá do produto. Mas em outros lugares eles colocam os S's. E outra coisa, não tem essa diferença entre boxers e briefs que eu tô pensando aqui. Um é de tecido, larguinho, mais longa, e a outra é mais justinha, mais tecido elástico, mais curta. É tudo doido. Então, mantenham a mente aberta, assim, para quando vocês forem pedir boxers ou briefs numa loja, né? A pessoa vai te mostrar, você vê se é isso que você quer. Bem, voltando aqui no plural. Então, é a pair of briefs. Brief could be used, breve em português. Sim, sem o S. E dependendo do contexto. É muito, muito importante lembrar do contexto, né? Se você está numa loja de underwear, o brief lá, a pessoa que vai te atender, ela vai pensar em cueca, se você falar brief, né? Então, depende, se você está numa reunião falando de briefing, a pessoa vai pensar, não vai pensar em cueca, vai pensar num relatório, né? Em alguma coisa desse tipo. Então, isso é uma coisa muito importante. Deem uma olhada no dicionário lá na entrada da palavra e vejam as possibilidades de tradução, porque pode ter uma variedade de tradução incrível, assim. Continuando. Então, agora eu quero que vocês coloquem aqui, deixa eu ver quanto tempo, 1 minutinho para vocês colocarem aqui pares de coisas, de peças de vestuário aqui para mim. Eu quero que vocês coloquem tudo. A pair of... Eu acho que eu já vou até pular para o próximo exercício, que é o de completar. Quero que vocês completem. Escrevam assim, my pants are... Eu quero que vocês completem essa frase. Vocês vão escrever, my pants are alguma coisa. Hello, Caio. Hello, Agatha. Escrevam aqui pra mim. A pair of socks. Isso. Coloquem hello, online teachers. Hello, Elisângela. How are you doing? A pair of gloves. Isso. Mas eu quero que vocês façam a pair of pants. Ótimo. A pair of gloves, exatamente, porque a gente usa 2 luvas e sapatos, meias, etc, né? Escrevam aqui pra mim. My pants are... E completem a frase. Vamos lá, gente. A gente não tem muito tempo. Só uns minutinhos. My pants. Olha só a minha pronúncia. My pants are o quê? Essa que é a frase que eu quero que vocês completem. Escrevam e completem. My pants. Não é pair. É pants. My pants are blue. Thank you, Vinícius. Good job. My pants are blue. Marcos, my pants are shortened, né? Elas foram... Foi feita a bainha, ela subiu, né? Nem sei como é que é o termo disso. My pants are dirty, Johnny. Yes, Caroline. My pants are old. Good job. My pants or my socks? Dica. Vamos para outra frase. Outra frase é where are my... Pergunta que vocês vão fazer agora. Where are my... E uma peça de vestuário que seja um par, tá? Que seja... Eu não quero que vocês coloquem uma palavra no... Pode até fazer, né? Where are my skirts? Where are my jackets? Não. Where are my socks? Where are my pants? Escrevam aqui a pergunta. Where are my... Uma peça de vestuário que tenha plural. Vamos lá. Ana Paula, coloca aqui pra mim. Where are my socks? Good job, Vinícius. That's it. O que mais? Gente, tenta variar. Where are my boxers? A outra palavra é boxers. Boxers. Ok? Boxers. Very good, Johnny. Where are my shorts? Yes. Where are my shorts? Opa. Alguma outra coisa? Vamos ver uma outra frase. I need a new pair of... Não pode repetir, tá? Não pode mais usar boxers, não pode usar shorts, não pode usar pants, não pode usar socks. Tem que ser outra coisa. Hello, Leila.
Leila, write a sentence starting with I need a new pair of gloves. Caroline, gloves, okay? Where are my tennis shoes? Tennis shoes. In Portuguese we say tennis, but in English tennis shoes or sneakers. Sneakers. Remember, you cannot repeat the words that have been mentioned before, okay? Where are pantyhose? I don't know why pantyhose is singular. That's a good question. Pantyhose is singular, so where is my pantyhose? But you say, where are my stockings? Where are my leggings? Cooking gloves. Cooking gloves. Yeah, let me just scroll back up and see if there are other comments here. So where is my pantyhose? I need a new pair of sunglasses. Sunglasses. That's it, Vinicius. Good job. I need a new pair of slippers. Yes, Marcos. Very good. Yes, remember, you cannot repeat these words, okay? Pantyhose. Yes. Brincos. Brincos. Como é que é brincos? Alguém sabe? Brincos? Meia calça. Alguém sabe meia calça, gente? Vão lembrando aí, porque essas palavras a gente usa no plural. I need a new pair of jeans. Alright, Marcos? Uma outra frasezinha. I'd like to buy. Hello, Ajair. Hello, Maurício. I need a new pair of shoes. Yes, remember, you cannot use these words again. Shoes, pants, boxers, briefs and boxers, yes, because you don't seem to know this very well. But earrings, good job, Johnny. Então, quem perguntou de brincos, que foi o Arlan, é isso aqui que o Johnny colocou, earrings, tá? Earrings. Aqui, ó. Earrings são brincos. E meia calça, gente, alguém sabe meia calça para responder? A Drica? Meia calça. I'd like to buy sneakers. Very good, Vinicius. You're sharp. Good job. I'd like to buy a pair of sneakers. O que mais? Essa frase, gente. I'd like to buy a pair of... I need a pair of flip-flops. Very good, Ana Paula. Excellent. Excellent. Ajair, I'm a little bit late to the... That's okay, that's fine. Just try to write this sentence. We have a few minutes left. I'd like to buy a pair of candles. Sandals. Do you mean sandals, Marcos? If you mean sandals, that's good. I always forget. I'd like to buy a new pair of sandals. Só para terminar, uma frase mais longa, okay? A longer sentence. Clogs. There you go. Tamancos. Clogs. Good job. Remember, you cannot repeat the words that have been used before, okay? Where are my boots? Very good, Lupa. Now, this is a longer sentence. I want you to write here and finish the sentence, okay? And the sentence is, you should get rid of that old pair of. Então, vamos lá. Esse aqui vai ser o desafio final de hoje. You should get rid of that old pair of blah, blah, blah. Complete the sentence. I'll give you more time because this is a very long sentence and with some difficult words. You should get rid of that old pair of blah, blah, blah. Of what? Let's say, hello, teacher Fernando. Hello, Milene. Copy the sentence, copy the beginning of the sentence here and finish it with a piece of clothing. You should get rid of, so read, I'm going to write it here for you. You should get rid of that old, you should get rid of that old pair of blah, blah, blah. So this is the sentence. I need you, oh my God, where is it? Oh, here. I would like you to copy everything. If you want to practice, type the whole sentence, okay? You should get rid, se livrar, jogar fora. Some com essa coisa velha daqui.
You should get rid of that old pair of gloves. Okay, so people are starting to write. This is a very long sentence. Então, get rid of é jogar fora, se livrar, tá? De alguma coisa very old, that is very old. Sweatpants, que é... Como é que é em português? Moletom? É moletom, né? Sweatpants. You really should get rid of that old pair of sweatpants. Marcos, you should get rid of that old pair of... O quê? Complete that, please. Complete the sentence. You should get rid of that old pair of gloves. Yes, Johnny, you should get rid of that old pair of sweatpants. Ajair, you should get rid of that old pair of shoes. Very good. And Ricardo's late, but it's fine. This is the last exercise today. I hope you have learned a lot. I'm just gonna tell you now a few other items that you haven't used yet, tá? Eu vou até fazer um ditadozinho dessas palavras que vocês não usaram aqui e que podem ser interessantes, né? Então, a gente não usou aqui, mas vocês conhecem shorts, trousers, pants, né? Mesma coisa. Jeans, pajamas. Ok, a gente viu isso. Boxers and briefs é cueca, né? Calcinha, panties. Mas briefs pode ser feminino também, mas na maioria das vezes é panties for women. Calção de banho para homem, swimming trunks. Trunks. Estão percebendo esses S's no final das palavras, né? Por causa do par. Se fosse referir ao par, é a pair of. Se não, usa só o sem o a, tá? Não dá para falar a swimming trunks. Wrong. And then you have socks, stockings. Então, para quem perguntou da meia calça, você tem o stockings que vai até metade da perna. Depois você vem com depois tem o nylons. Os nylons são antigos porque eles são bem fininhos, estragam muito facilmente, um pouco resistentes. Mas vai até a cintura, do pé até a cintura. Depois tem tights. Tights é o que a gente usa mais hoje em dia. É mais resistente, dura mais, é um pouquinho mais grossinho. Tights. Agora no inverno aqui no Brasil, né? Assim, o inverno aqui não dá para usar tights não, mas tem gente que gosta de usar tights coloridos, com padrões e tal, estampas, né? E leggings é o mais grosso de todos, né? Um tecido bem grosso, opaco, não é transparente. Leggings. Todas essas palavras a gente fala de par, tá? A pair of leggings. Coloquem esse S no final. Se você não fez o exercício lá no Stories, faça o de múltipla escolha. Percebam que é sempre a pair of alguma coisa. Sempre tem um S no final da palavra. Com relação aos sapatos, aí tem um mundaréu de palavras, né? Vocês já falaram aqui flip-flops, clogs, nem tinha pensado nessa. Loafers, que mais? Sandal shoes, sneakers, slippers, pumps, que é esqueci em português, sei lá, esqueci. Flats, que é a sapatilha, boots, a gente falou. Wellingtons, adoro Wellingtons, na época de chuva a gente usa, que é esqueci em português, aquela bota de plástico, né, esqueci em português. Loafers e por aí vai. E tem também os acessórios, então, glasses, earrings, earphones, o meu não tá aqui, mas earphones, tem S, tá? Earphones. Você pode usar a marca também, Ray-Bans, né? Nem sei como é que pronuncia, mas tem o S no final. Headphones e gloves, vocês falaram em gloves, e scissors, finalmente, né? Scissors não é nenhum acessório que a gente usa no corpo, mas é uma palavra que eu lembrei que sempre tem o S. Eu acho que eu coloquei o scissors lá no Stories, um exercício, deem uma olhada lá e pratiquem. Two legs, exatamente, Johnny, é isso mesmo, two legs. Que mais? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra gente terminar. Shoes. Vinícius, you should get rid of that old pair of tennis shoes. Isso mesmo. Arlan, quando se deve usar o that no sentido de que? A gente vai fazer uma live só sobre isso, tá? E headphones, exatamente, Johnny. Pair of headphones. And swimsuit. Swimsuit já não é um pair, né? Porque é uma peça inteira. Não são duas peças que a gente cola uma na outra, né? Quer dizer, cola a frente e a parte de trás. Eu acho que o pessoal faz assim. Mas não é considerado um par, tá? É a swimsuit, não tem o S. E two legs, yes, high heels. Yeah, high heels
é um nome genérico para sapatos, sandálias de salto alto, mas o pump é escarpin, lembrei. Pump é escarpin, aquele sapato fechado, como se fosse uma sapatilha, mas tem um salto altão assim, né? Então o pé fica inclinado, ok? Johnny is a guy that loves beer. É um cara que gosta de cerveja. Eu vou anotar esse that, quem perguntou foi o Arlan, para fazer uma live sobre isso, que é importantíssimo, Arlan. I'll do that. Thank you so much for joining the live today. I hope to see you tomorrow, Sunday, here at 9 p.m. And the topic, is I need. E, então, eu acho que eu vou continuar fazendo isso. I'm gonna put some exercises in the stories, multiple choice exercises. I'll take a look and see what's going on there, what kind of mistakes you're making or not, and post some other stuff, some other things that you can use to learn before the live stream and practice before. Okay? So that's it. Thank you so much for being here, and I hope to see you tomorrow. Take care. Bye-bye.